A gente vive mais fora da nossa vida do que realmente vivendo ela. Você pode estar me chamando de maluco nesse exato momento, mas eu vou te mostrar como isso funciona e você vai me entender até o final do vídeo. Primeiro eu quero começar te explicando o seguinte: a nossa mente, ela é especialista em fugir de dor. Então, toda vez que você vê alguma coisa tediosa, toda vez que sua mente vê algo que vai ser difícil, ela vai querer fugir dali. Então, seria a mesma coisa que você tá fugindo de alguém, tá correndo de alguém e você vê uma porta e aperta um botão de emergência e consegue fugir. A mesma coisa funciona com o nosso cérebro. Toda vez que a gente vê algo ruim, toda vez que a gente vê um caderno de estudo ou uma para estudar para faculdade, para estudar para algum concurso, ou quando a gente vê algo que realmente a gente vai ter que se esforçar, o nosso cérebro ele aperta um botão de emergência que imediatamente ele sai daquele local, ele sai da nossa realidade. E neste exato momento em que ele aperta o botão para sair da realidade, o que acontece? A gente simplesmente começa a imaginar uma cena perfeita, um momento perfeito ou uma vida perfeita, o eu perfeito, podemos dizer. Então, consequentemente, você chega em casa depois do trabalho, abre a porta de casa, joga a sua mochila em cima do sofá e olha para a mesa e vê lá seu caderno de estudo. Nesse exato momento, a sua mente entende como aquilo ali é algo chato, é algo dificultoso. Então, consequentemente, ela aperta aquele botão. Quando ela aperta aquele botão, o que você imagina? Nossa, imagina a gente estudando, ela fala pra gente. Imagina a gente estudando por 5 horas seguidas, sem mexer no celular, sem nenhuma distração, sem ir entendendo o conteúdo completo. E depois a gente vai fazer um questionário e acertamos tudo. É meio que um filme perfeito, um filme que o coração manda e a mente faz o filme. Então, consequentemente, a gente foge da nossa realidade. E esse é o maior perigo que a gente tem. E o perigo disso tudo é que toda vez que a gente tiver alguma dificuldade, o nosso cérebro não vai querer enfrentar, o nosso cérebro vai querer fugir. Então, toda vez que você vê o seu caderno de estudo, toda vez que você vê alguma matéria chata, algo que você realmente vai precisar se esforçar, você vai ter que colocar a mão na massa, o seu cérebro vai ter dificuldade de entender, vai ter dificuldade de querer fazer e, consequentemente, começa a procrastinação, começa a comparação, começa você deixar para amanhã. Por que muitas pessoas começam deixando para amanhã? Porque ela imagina como que ela vai conseguir fazer perfeitamente aquela tarefa, ela imagina como vai conseguir fazer da melhor forma, colocar o seu plano em ação e conseguir R$ 1.000, 10 milhões em uma semana, ou como ela vai conseguir passar em um concurso público e estudando uma semana. Então, consequentemente, você vai deixar para amanhã e isso é o que vai te atrasar e é isso que vai te deixar para trás. Você deixar as coisas para amanhã, você começar a procrastinar, você começar a imaginar um cenário perfeito, um ambiente perfeito, meu amigo, me desculpa estar falando isso. Você vai estar perdido, você não vai conseguir nada. Sabe o que você vai conseguir na sua vida? Nada, exatamente isso, nada. Porque você nunca vai estar no momento perfeito, você nunca vai estar num filme perfeito. O filme de Hollywood, ele tem roteiro, a nossa vida não tem roteiro, a nossa vida não tem um roteiro. O único que conhece o roteiro da nossa vida é Deus. Então Deus sabe o que vai acontecer amanhã, Deus sabe o que vai acontecer daqui a um mês, Deus sabe o que vai acontecer daqui a um ano, mas você não sabe. A sua vida não é um roteiro, a sua vida não tem roteiro, a tua vida não é um filme de Hollywood que você vai fazer hoje, você vai fazer um projeto, amanhã vai começar a dar certo e daqui a uma semana você vai ter 10 milhões na conta. Não é assim que funciona, não é estudando hoje e daqui a uma semana você quer tirar uma nota boa numa prova, num concurso ou alguma coisa. Não é assim que a vida funciona. Você ficar imaginando a sua vida perfeita simplesmente só vai te atrasar, simplesmente só vai te deixar atrás de quem realmente está fazendo. Porque uma coisa é imaginar, outra coisa é fazer. Como que você vai adquirir experiência? Fazendo. Como que você realmente vai conseguir um currículo bom ou experiência de trabalho? Trabalhando, fazendo. Imaginação é só, infelizmente, teoria. Se todo mundo que tivesse imaginação, se todo mundo que usasse a imaginação e colocasse como meta, e toda vez que o filme começasse, a pessoa interrompesse. Opa, calma aí. O que eu preciso fazer para chegar ali? O que eu preciso fazer para chegar naquele ponto?
Como que eu consigo fazer aquela coisa, aquele objetivo de ganhar 10 milhões, aquela chegar, começar a ter uma prova, passar numa prova de concurso, como que eu consigo fazer isso? É essa a estratégia. Quando você imaginar o seu eu perfeito, quando você começar a falar, tá, eu tô começando a pensar como seria estudar, o que eu preciso fazer agora? Ah, acabei de chegar do trabalho? Ah, vou trocar de roupa, vou comer alguma coisa e já vou estudar. Fechou. Você já está começando a dar um passo para chegar naquela sua versão perfeita. Entende a diferença? Totalmente diferente de quando você fica deitado. Muitas vezes a gente fica deitado antes de dormir. Nossa, caramba, eu procrastinei hoje. Hoje eu não estudei algum idioma, hoje eu não fiz isso, não fiz aquilo. E você fica frustrado. Por quê? Porque você ficou imaginando um cenário perfeito, você ficou pensando numa emoção perfeita e no final não fez nada. No final só viveu sua imaginação. Por isso que falam que mais ou menos 47% da nossa vida a gente só vive dentro da nossa cabeça. E nada acontece, porque a gente vive mais pensando na vida perfeita, no cenário perfeito, no eu perfeito, do que realmente vivendo. E assim a gente só se atrasa. E assim a gente não consegue fazer nada. A gente só vê as outras pessoas fazendo e a gente fica imaginando. Imaginação é importante, mas imaginação sem ação, você não vai ficar parado no lugar. Você não vai chegar em lugar nenhum. Então você tem que usar a sua imaginação como meta. E tem que usar ação para chegar até lá. Porque não adianta você ficar imaginando sua vida perfeita, o seu filme perfeito, o seu eu perfeito e não correr atrás. Porque aquilo ali só vai ficar dentro da teoria, aquilo ali só vai virar uma imaginação, aquilo ali só vai virar um filme que nunca foi produzido, porque você não correu atrás, porque você não fez aquele projeto, não correu atrás daquele sonho, não correu atrás da tua meta, do teu objetivo. Então, consequentemente, a gente só vive mais dentro da nossa mente do que realmente vivendo. Isso é, toda vez que você chegar em casa depois do trabalho, abrir a porta, jogar tua mochila no sofá e olhar para sua mesa e ver o seu material de estudo ou o seu notebook para criar um projeto de alguma coisa, ou quando chega em casa você lembra que tem que ir para academia, em vez de você ficar imaginando o cenário, em vez de você ficar imaginando uma emoção perfeita para começar a fazer aquela ação, em vez de você ficar imaginando como seria você, nossa, eu fazendo 150 flexões, ou eu acertando 100 questões de 100 questões do meu concurso, da minha prova, ou eu criando um projeto de marketing digital e largando o meu CLT. Calma, respira, interrompa esse filme. É necessário interromper esse filme, porque esse filme é ilusório. A nossa mente é uma máquina de criar filme. Então aqui ela vai criar uma ilusão da nossa vida perfeita. E a gente vai se confortar com a nossa ilusão. Então, o que eu tenho para falar com você é: interrompa. Interrompa nesse exato momento e pensa com você mesmo. O que eu tenho que fazer para chegar ali? Qual é o plano que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer para chegar onde eu estou imaginando? Qual é a atitude que eu tenho que tomar nesse exato momento para chegar lá? É isso que você tem que fazer daqui para frente. Quando você começar a imaginar, faça isso. Interrompa a sua imaginação e faça. Quando você fazer isso, você vai sentir uma total diferença na tua vida. Você vai ver que a tua vida vai começar a ir para a próxima fase. Você vai sentir que a sua vida vai ser outra comparação à sua vida há 1 mês, 2 meses, 4 meses, 1 ano. No início do ano, a gente começa fazendo vários planos e só fica na imaginação. Quantos planos você começou a colocar em ação desde o início do ano? Você fez uma listinha, consequentemente, as top 10, 20 coisas que eu quero fazer em 2026. E aí, qual você colocou em prática? Pegou a visão? Então, se tudo ficar na imaginação, você vai ter uma vida perfeita aqui dentro. Mas na realidade, você não vai ter uma vida perfeita. Então tome cuidado com ficar só imaginando. Imaginando vai fazer sua vida ir para outro nível. Mas só se você agir. Se você ficar pensando, só criando um cenário perfeito e não colocar e não agir, me desculpa de novo, mas você vai ser igual aquelas pessoas que têm a vida perfeita na internet e você sabe que na realidade não é assim. Você sabe que a vida dela não é a melhor situação. Você sabe que a vida dela não é aquela coisa que ela posta na internet. Esse vai ser você.
A diferença dela para você é que ela aposta, você não, entende? E eu quero concluir o vídeo falando uma frase: é melhor realizar do que só imaginar, porque a imaginação é uma base de uma teoria e a prática é a realização de um sonho. Espero que tenha ajudado com esse vídeo, espero que tenha abrido a sua visão. Curte, compartilha, segue o canal aí que vai vir bastante vídeo. Muito obrigado.